Bom, começando então o estudo da mediunidade, vamos começar a relembrar que a gente está estudando da parte da perda e suspensão da mediunidade, né? Esse item 220 da formação dos médiums, perda e suspensão da mediunidade. Pergunta número 4. Começa para nós, Rafael, fazendo favor. Não pode um espírito que se afasta ser substituído e, neste caso, não se conceberia suspensão da faculdade? Espíritos não faltam, que outra coisa não desejam senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Mas quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, médium. Só um minutinho. Então, vamos retomar aqui. Aonde que a gente parou? Quando que abandona o médium? É um espírito bom, pode suceder que seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, médium, e que assim razão não há para dela se vangloriar. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois, de outro modo, não haveria intermitências. Então, primeiro, para mostrar para o médium que não é uma faculdade dele, né? É uma influência de outro ser que possibilita que ele escreva, né? No caso da psicografia. Porque senão ele escreveria independente de qualquer coisa, né? E também, o primeiro afastamento ocorre uma suspensão da possibilidade de se comunicar. Por quê? Para mostrar para o médium que a faculdade não depende dele e que para mostrar para saída, porque muitas vezes decorre da vaidade do médium, né? Para ele perceber que não é uma coisa que tem que se vangloriar, que é uma coisa que depende da grandeza dele. Então, isso serve para avisar, para ensinar, né? Então, normalmente o que acontece de primeiro é um afastamento temporário do anjo guardião, dos bons espíritos. Se a pessoa continua, não entende ou continua no mesmo erro, aí ocorre a suspensão definitiva da mediunidade em si. Agora, se a pessoa conseguir retomar, o anjo guardião pode retornar e voltar a ajudar ele, né? Mas o que acontece é que normalmente a pessoa afasta e aí ela não aceita e continua no caminho e aí não tem o que fazer, né? Mas o primeiro ponto que acontece é os bons espíritos se afastarem para o médium perceber que a questão da humildade, a questão de que ele é um instrumento que precisa do concurso dos outros para poder trabalhar, né? No caso da mediunidade. E não é, então, quer dizer, o espírito a questão da perda ou suspensão não é a questão do espírito que se afasta que não tem substituto. O espírito tem aos montes, infinitos, pode trocar e colocar outro. A questão é que a pessoa perde a permissão mesmo de se comunicar. Porque se fosse por questão de espírito em si, troca um pelo outro e continua do mesmo jeito. Então não é porque um espírito foi embora, então aquele espírito foi embora, então por isso que ele perdeu a mediunidade dele. Entendeu? Não. Então, os pontos importantes. Começa um afastamento temporário para privá-lo, para ele sentir a falta da mediunidade, para ele perceber que não depende dele. E para mostrar para ele que ele não tem que ficar se vangloriando e se achando o supra-sumo, porque depende da boa vontade dos espíritos. E para ele ver que ele está fazendo mau uso também, né? Em suma, Em suma, a
interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra às vezes a solicitude do espírito para com o médium, a quem consagra a afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Olha só que interessante. Lembra que a gente estava conversando? Quando a pessoa às vezes está muito desequilibrada e vai fazer um tratamento no centro e fala assim, os espíritos, normalmente os médiuns, os trabalhadores falam assim, a sua mediunidade vai ser cortada, não é que vai ser cortada a mediunidade, vai deixar de existir, vai ser cortada a possibilidade de comunicação por um tempo, até a pessoa conseguir se equilibrar para poder ter condição depois de trabalhar e desenvolver. Muitas pessoas aproveitam desse tempo e afastam mais ainda, lembra que a gente estava comentando? Afasta mais ainda, acha que resolveu e que não tem que preocupar mais com isso e distancia. E depois vem o desequilíbrio em dobro, né? Mais forte ainda, porque a pessoa afastou mais ainda. Mas outro ponto que pode acontecer é aquela pessoa que já trabalha muito, ela já ajuda muitos outros, ela está o tempo todo trabalhando mediunidade e ela teve um desgaste físico. Aí os espíritos permitem que ele possa interromper momentaneamente para ele poder recuperar o corpo físico dele. Ter um repouso material que ele precisa. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem uma mediunidade muito ostensiva e praticamente o dia inteiro ela vê, ouve. Claro que ela faz certo no momento que não é do trabalho, ela não fica tentando trabalhar, mas mesmo assim aparece, ele consegue ainda escutar, enxergar. Quando a pessoa tem um cansaço material muito grande, pode acontecer que os espíritos interrompam a possibilidade de comunicação para a pessoa ter um descanso, ter um alívio, né? Porque senão é desgaste de energia, tem né? um desgaste físico, né? É fluido. Porque a mediunidade não é uma questão física. É uma conexão do fluido com o outro, né? Do encarnado com o desencarnado. Isso, e quando a gente está no momento da comunicação mediúnica, a gente despende os nossos fluidos. Porque a mediunidade é uma possibilidade material, né? Depende do desenvolvimento material. Então, se eu estou o tempo todo utilizando da mediunidade, eu estou dispondo dos meus fluidos. Então, cansa, né? Desgasta mesmo. Tanto é que é muito comum nos trabalhos, por isso que é comum nos trabalhos de desobsessão no final, ter o passe para ter a reposição do fluido do médium. Da mesma forma que os passistas no final, eles recebem o passe também para ter a reposição do fluido. Porque tem esse gasto e esse desgaste, porque a gente está... O que é o trabalho mediúnico? A gente está, além de estar comunicando, é um trabalho de doação. Então a gente está doando as nossas energias, né? No caso do passe, por exemplo, vai mais, por exemplo, para eu dar passe em 10 pessoas ou depende da pessoa, do tanto de energia que... Assim, são os dois, né? Porque depende da sua concentração, né? E depende do tempo, né? Que você tá, vamos supor que você trabalha 3 horas no passe, né? Você vai ter um gasto material maior, né? Tudo isso conta, né? O número de pessoas, o tempo gasto, a concentração que se tem, se é direto, né? Sem interrupção, tudo isso conta, né? Mas o principal é a concentração, né? O tempo que se fica ali concentrado, aquilo ali proporciona porque para a gente poder ter a possibilidade de conexão, a gente já doa os fluidos para poder já conectar. Então a doação não é só quando a gente está ali, a gente escreve alguma coisa, a gente fala alguma coisa, a gente dá um passe. Quando a gente se conecta com os benfeitores, a gente já está ali doando as energias. As próprias energias para os necessitados, que qualquer trabalho que a gente faz, a gente está doando naturalmente as energias para que os benfeitores utilizam as nossas energias para ajudar nos tratamentos. Então, tudo isso é desgaste físico. Lê para nós, Andressa? É o quinto, né?
Item 5. Veem-se, no entanto, médiuns de muito mérito, moralmente falando, que nenhuma necessidade de repouso sentem e que muito se contrariam com essas interrupções, cujo fim lhes escapa. Então, mesmo os médiuns que às vezes não sentem necessidade de repouso, às vezes fica chateado por em determinado momento a mediunidade, a comunicação não vir. Então, vamos supor que um dia você vem na desobsessão e você tem a possibilidade de ter duas comunicações e não tem nenhuma. Às vezes pode ser que os benfeitores tenham te dado essa possibilidade para ter um repouso necessário ou para ser um teste também, igual ele vai falar aí, leia a resposta. Servem para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. Por isso é que os espíritos, nenhum termo, em geral, assinam a suspensão da faculdade mediúnica. É para verem se o médium descoroçoa. Vamos ver. Descoroçoa. Ó, coloquei tradutor, peraí. Desanima, desencoraja, perde o ânimo. Então é um teste mesmo, para ver se ele vai desanimar ou não, né? E também para lhe dar tempo de meditar as instruções recebidas. Por essa meditação dos nossos ensinos é que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que na realidade não passam de amadores de comunicações. Aquela pessoa que gosta do fenômeno, né? Que gosta de ver a comunicação ali. Então, o verdadeiro espírito é aquele que recebe a comunicação e depois medita, tenta colocar em prática, estuda aquilo ali, reflete, né? Está sempre buscando melhorar tanto a sua mediunidade quanto as suas próprias atuações, né? Será preciso, então, que nesse caso o médium prossiga nas suas tentativas para escrever, ou para incorporar, porque aqui, como está na parte de psicografia, ele foca na parte de escrever. Mas vamos colocar que o médium tem que prosseguir quando isso acontece, né? Quando mesmo ele fazendo tudo certinho, às vezes tem alguma interrupção, né? Se o espírito lhe aconselhar isso, deve. Se lhe disser que se abstenha, não deve. Então, o espírito pode dar a sugestão, né? Que para ele não continuar ou para ele pedir para prosseguir, né? Porque às vezes precisa de um tempo, né? E aí, normalmente, a pessoa tem que respeitar esse tempo, né? Então, mas normalmente, isso não acontece. Porque hoje, o mais difícil que tem é a pessoa realmente ter força e perseverança para continuar e não desanimar ou não afastar dos trabalhos, né? Então, normalmente, esse tipo de situação acontece quando a pessoa já está muito tempo já bem, já está... Você fala quando a mediunidade é suspensa? Para testar. Porque assim, nesse caso, está sendo suspenso para testar a pessoa, para ver se ela tem perseverança. E isso normalmente acontece depois de muito tempo que a pessoa já está trabalhando. Então entendeu? você está dizendo que é normal. É normal acontecer se os espíritos acharem que isso que isso é importante para ela. E se isso acontecer, porque como hoje é muito difícil as pessoas quererem ter essa perseverança, as pessoas não querem estudar, trabalhar, as pessoas não têm esse interesse, essa situação só acontece aquela pessoa que já está há muito tempo, que já está acostumada, que já está já há muitos anos perseverando esse tipo de teste.
Entendeu? Porque se esse tipo de teste acontecer para uma pessoa que está começando, Não vai ter nem noção, só. ela vai desanimar, então assim, Entendi. normalmente acontece, ó, por isso que falou aqui, ó, médios de muito mérito, moralmente falando, nenhuma necessidade de repouso, quer dizer, pessoas que já estão há muito tempo já trabalhando com a mediunidade, entendeu? Mas assim, eu posso dar meu exemplo assim? Já aconteceu de trabalho, de não ter, da minha parte, incorporação. E é ruim porque as pessoas ficam assim, tipo, que cobrando, sabe? Aí é o problema delas, elas que têm que Sabe? Aí a estudar. gente assim sente um pouco isso, assim, sabe? Dentro da gente, mas eu já procurei trabalhar essa questão, que ali eu tô de instrumento. Eu tô ali de instrumento. É claro que assim, eu vou prestar atenção, ver o que está acontecendo, né? Que tem a parte também da minha responsabilidade, do meu compromisso, do meu dever, mas ali eu tô sendo instrumento. Os verdadeiros trabalhadores é a espiritualidade. Igual o Chico falava sempre, o telefone toca de lá para cá, então é eles que decidem se vai ter a comunicação ou não. Mas você também não sabia que existia esse tipo de situação para testar a pessoa ou para ter um momento de descanso, refazimento para ela. Então, você agora sabendo disso, você já vai ter você vai ter uma tranquilidade maior ainda quando isso acontecer. Porque aí você agora tem noção, consciência de que é uma coisa normal. Porque você não vai se preocupar muito mais com o que as pessoas vão pensar, quando entendeu? isso acontece, eu aproveito o momento para ouvir mais, prestar mais atenção, né? Tá vendo? Então sempre tem um motivo, né? Ou é para o nosso próprio descanso, recuperação, ou é para a gente poder prestar atenção em outras coisas, é para testar, para ver para ver a nossa perseverança. Então, assim, para a gente ficar tranquilo, né? A gente não. Porque às vezes a gente acha que a suspensão é só para quem está fazendo coisa errada. E não é. Tem vários casos, tá vendo? Tem o caso da pessoa que fez mau uso, tem o caso de desgaste físico, tem o caso para os espíritos viram que às vezes naquela situação não houve necessidade de comunicação, ou para testar o médium, né, para ver qual vai ser a reação dele, né? Então tem tudo isso. Haveria meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece. Demais, basta que faça cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que inútil lhe será perder o tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa só deve ter por fim verificar se já recobrou ou não a faculdade. Então, é a melhor forma, e isso vale também para toda dificuldade e prova que a gente tem durante a vida. Qual que é a melhor forma da gente conseguir passar por aquela prova mais rápido possível? É a gente tendo resignação e prece. Porque se a gente não aceitar aquilo ali que está acontecendo com a gente como algo que é importante, que é um ensinamento, aquilo ali vai continuar, porque o que a gente está mostrando? Que a gente não entendeu, a gente não aprendeu com aquilo ali. Então aquela prova continua existindo. Se a gente tem resignação, aceita aquilo lá que está passando com a gente e tenta resolver naturalmente, confiando em Deus e orando, quer dizer que a gente mostra que a gente está tendo maturidade e aí aquela prova passa mais rápido, porque a gente mostrou boa vontade em passar por ela. Só a gente lembrar de Jó. Jó perdeu tudo. Só que qual era o teste dele? É para ver se ele continuava confiando e resignado. Ele continuou resignado e falou assim, Deus, não importa se você tirou tudo de mim, que eu continuo fazendo a sua vontade, se for da sua vontade, eu continuar assim, tudo bem. Passou um pouquinho e recuperou tudo, porque esse era o teste, para ver o que ele ia fazer se ele perdesse tudo. Lembra dessa passagem de Jó? Uma das mais lindas. No Velho Testamento? Que o demônio, o diabo, entre aspas, faz essa proposta para Deus, para ver se ele realmente tinha essa fé que ele demonstrava ter, Jó, ou Job.
E aí ele perde tudo, esposa, terras, tudo, perde tudo. E ele continua com a fé, continua trabalhando, continua resignado e confiando em Deus. Aí passa um pouquinho e ele recupera tudo. A esposa, a família, os bens. Porque Deus mostrou para o espírito, né, esse espírito trevoso, que Jó tinha realmente aquela possibilidade. E é assim para nós. A gente tem resignação com as coisas que acontecem com a gente, a gente passa pelo teste, né? Então, qual que é o meio? Vamos supor que a gente está passando por esse teste de suspensão, seja por mau uso, ou por recuperação física, ou por teste mesmo de perseverança. Ou para a gente prestar atenção em outras coisas, enfim, qualquer que seja o motivo, a gente continuar resignado, continuar orando, no caso da psicografia, continuar tentando, faz o teste, né, para ver se voltou ou não. No caso da incorporação, continua vindo nos trabalhos, não é porque não está incorporando que deve deixar de vir. Muita gente acontece que deixa de incorporar e para de vir nos trabalhos. Então tem que continuar vindo, mostrando que está à disposição, né? Está vindo para um bem maior, né? Porque mesmo que não houve comunicação, está trabalhando em benefício dos necessitados, né? Número 8. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? Quer dizer, suspendeu a mediunidade quer dizer que o espírito foi embora? Afastou? De modo algum. O médium se encontra, então, na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual, por isso, não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de os ver. Olha que analogia fantástica. É porque a mediunidade não é um instrumento, a gente não é um instrumento igual a visão, é uma possibilidade, é um instrumento que permite que a gente veja, né? Então, a mediunidade é um instrumento que permite que a gente se comunique. Quer dizer, só porque foi proibida a comunicação, quer dizer que os espíritos foram embora? Não. Né? Pode, portanto, o médium e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não o pode privar das comunicações morais. Porque a comunicação pelo pensamento depende só da vontade e da sintonia. Então, se eu estou desejando, pedindo, conversando com Deus, com Jesus, pedindo para eles estão escutando e estão conversando com a gente. Só não está tendo aquela comunicação ostensiva, né? Eles ali, a gente escutando eles, a gente vendo eles, mas eles ouvem a gente e respondem a gente. Porque aí é aquela comunicação no foro íntimo, né? Que a gente pensa e a resposta vem na forma de inspiração, na forma de uma intuição. Isso aí não tem como perder. Entendeu? Vou ler só até a 9, e aí semana que vem a gente lê a 10, a 11 e a 12. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura da parte do espírito? Não, sem dúvida, pois que pode ser uma prova de benevolência. Então, é o que a gente estava vendo. Nem sempre é uma censura porque eu estou fazendo mau uso. Não, às vezes é uma prova de bondade mesmo, por estar ajudando a gente a renovar mais, a melhorar mais. Então, nem sempre é não é castigo, porque castigo não é a palavra, né? Mas nem sempre é uma punição, né? Nem sempre é uma censura. Não, porque aquele médium fez mau uso, ele estava usando para fim negativo. Não, às vezes pode ser uma coisa positiva. Nem sempre é o negativo, né? Igual a gente viu, interrupção, se a interrupção é para
recuperação física da pessoa é uma censura? Não é, ué, é uma bondade, é uma benevolência, né? É uma bondade do Espírito de estar permitindo isso, né? Ou para testar a nossa perseverança é algo ruim? Não, é uma forma da gente progredir, melhorar. É igual, por exemplo, a gente está numa escola e tem as férias escolares. As férias escolares é uma maldade das pessoas? Não, é uma forma da gente ter um descanso, né? De ter Até para valorizar mais a mediunidade, né? uma forma de valorização, né? Aí semana que vem a gente vai começar vendo como que a gente pode identificar se é uma censura ou se é uma benevolência. Como que a gente vai identificar se a interrupção foi uma censura de alguma coisa negativa ou se foi algo positivo para a gente, né? Então a gente volta aí na pergunta 10. Então é isso.